Êxodo 15, do 22 ao 27. Êxodo 15, do 22 ao 27. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. O tema desta noite, meus irmãos, é quando o amargo se torna doce. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos diante da Tua Santa Palavra, mais uma vez, desejosos, sedentos de recebê-la. Pedimos que nos abençoe, que supere a nossa limitação, a nossa dificuldade, e que o Teu Santo Espírito, Pai, possa nos iluminar a mente, o coração, para entendermos a Tua Palavra e, sobretudo, para que ela seja aplicada em nosso coração. O Senhor conhece as câmaras mais internas do nosso coração e sabe exatamente o que nós precisamos ouvir nesta noite. Por isso te pedimos que não seja um homem que é falho, que é um vaso de barro a falar, mas que seja o Teu Santo Espírito usando esse vaso para a edificação do Teu povo e para a conversão daqueles que ouvirão a Tua voz. É o que nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Você já viu uma criança mimada fazendo escândalo no supermercado, jogando-se no chão porque a mãe não quis comprar algum item? A criança se joga no chão, grita, esperneia, e a mãe constrangida com a situação. Geralmente, invariavelmente, a criança está vestida, alimentada, tem uma família, mas por conta de um não, ela faz birra, ela faz escândalo. O texto que nós temos hoje mostra o que aconteceu com o povo de Israel logo depois da saída do Egito, aquela saída triunfal com o Mar Vermelho se abrindo e eles passando a pés enxutos. O povo de Deus havia testemunhado as grandes maravilhas das 10 pragas no Egito. O povo de Deus havia testemunhado, coisa que nós nunca vimos, o Mar Vermelho abrindo-se ao meio e criando 2 paredes para que eles passassem a pés enxutos. E agora, na primeira dificuldade que eles têm, eles vão murmurar, eles vão reclamar ao nosso Deus. O texto nos começa então mostrando, em primeiro lugar, quão amarga é a murmuração. Quão amarga é a murmuração. Veja o verso 22. Fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Este nome, deserto de Sur, é o nome dado a um trecho que separa o Egito da Palestina. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Nós sabemos que não dá para sobreviver muito tempo sem água. Com comida você consegue viver mais, mas água é muito difícil. E certamente eles saíram do Egito com suprimentos e com água, porque eles iam com crianças, iam com animais. Eles tinham alguma reserva de água. Mas depois de 3 dias usando essa água e andando no deserto, ela acabou e eles não encontraram nenhuma fonte. E sem água, como eles fariam? Como eles sobreviveriam? O reformador Lutero disse que quando o suprimento falta, a nossa fé logo acaba.
O verso 23 continua: afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? As águas eram amargas e o povo murmurou. Olhando para tudo que vai acontecer no deserto, essa história para frente, nós vamos ver que o povo murmurou muito. Durante os 40 anos de caminhada, muitas vezes o povo reclamou da sua situação. E aí nós podemos perguntar o que era mais amargo, se eram as águas de Mara ou se era o coração daquele povo. Esta é a primeira murmuração de muitas que virão. O apóstolo Paulo usa este exemplo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 10, dizendo: não murmureis, como alguns deles murmuraram. Um homem na Filadélfia, nos Estados Unidos, foi ordenado para o ministério pastoral, e era uma ocasião muito notável, porque há 4 anos atrás ele havia abandonado a igreja, ele havia quase abandonado a igreja. Há 4 anos atrás, o homem trabalhava na igreja com muito afinco, dedicação, ele cursava o seminário e sua filha recém-nascida foi diagnosticada com distrofia muscular. E para aquele homem, sofrimento não fazia parte do acordo. Na cabeça daquele homem, ele dedicava-se a Deus e Deus deveria abençoá-lo. E quando ele descobriu que a sua filha tinha essa doença, ele de fato pensou em não servir mais a Deus. Mas ele entregou aquela amargura a Deus, confiou que Deus seria fiel até mesmo no sofrimento, e a sua alegria foi restaurada. Irmãos, o que sofremos nesta vida pode ser muito amargo, mas por mais amargo que seja, não precisa nos amargurar. O problema aqui em Mara não foi a água, mas foi a amargura que havia no coração do povo de Deus. Nós somos chamados não a murmurar, mas nós somos chamados a crer na bondade de Deus, mesmo que Ele nos conduza a águas amargas. A palavra de Deus mostra o perigo da amargura e da murmuração. Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: longe de vós toda amargura, Efésios 4:31. O escritor de Hebreus, em Hebreus 12:15, diz: nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Deus quer que nós sejamos gratos, não murmuradores, não reclamões. A pessoa murmuradora é aquela pessoa que está sempre reclamando de tudo, nunca está bom. Se está chovendo, reclama. Se está fazendo calor, reclama. Se está fazendo frio, reclama. Nunca está bom. Pessoas murmuradoras são pessoas ingratas. Deus dá a elas o abrigo, o vestuário, a alimentação, mas basta Deus dizer um não e a pessoa já se revolta contra Deus e diz que não vem mais na igreja e já não lê mais a Bíblia como antes e já não ora mais como antes, como que desafiando a Deus. Se Deus não me abençoou, se Deus não me disse sim, eu vou retaliá-lo. E eu não vou mais na igreja com a mesma frequência, eu já não vou mais ler a Bíblia. Não aceitam o sofrimento, revoltam-se contra Deus e tentam atingi-lo, deixando de fazer as responsabilidades, não vivendo mais como viviam antes. Quão amarga é a murmuração, quão amarga. Em segundo lugar, quão doce é a oração, quão doce é a oração. Veja o verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor. O povo murmurou, Moisés clamou. Eis a diferença, eis a diferença. O povo murmurou, Moisés orou. Você é do grupo que murmura ou do grupo que ora?
O povo murmurou, Moisés clamou, Moisés orou. Eu repito, você é do grupo que murmura ou do grupo que ora? Duas esposas de pastor estavam sentadas, uma do lado da outra, remendando as calças dos seus maridos. Uma delas disse assim: meu marido anda muito desencorajado no ministério, ele está pensando em desistir. A outra esposa respondeu: eu lamento muito. O meu marido já passou por isso também, mas agora ele tem experimentado um tempo de grande frutificação e de bênçãos espirituais no seu ministério. A primeira estava remendando a parte traseira da calça do marido. A segunda estava remendando os joelhos da calça. Você tem reclamado muito dos problemas da tua vida, mas como estão os joelhos das tuas calças? Estão gastos ou estão intactos, lisinhos? Como estão os joelhos da tua calça? O Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou-a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Alguns estudiosos já pesquisaram ali na região se haveria alguma árvore ou alguma planta que, jogada em águas amargas, transformasse essa água em doce, mas nada encontraram, o que aponta para um milagre mesmo. Não é a primeira vez que Deus usa elementos para gerar milagres. O fato é que nós temos aqui um milagre. Moisés obedeceu, lançou aquela madeira ou aquele tronco de árvore nas águas amargas e miraculosamente as águas se tornaram águas doces. É um milagre que nos ensina muito. Águas amargas mais oração se tornam águas doces. Vidas amargas com oração se tornam vidas doces. É possível encontrar pessoas que têm tudo neste mundo e estão amargas por dentro. É possível encontrar também pessoas que têm muito pouco deste mundo, mas têm Deus e por isso são doces. Você tem se notado uma pessoa amargurada? Você precisa descobrir a doçura de uma vida de oração. Acorde mais cedo, vai orar todos os dias, acorde mais cedo, busque a Deus em oração, e essa amargura vai se transformar em gratidão, e você será fortalecido todas as manhãs e estará pronto para enfrentar o seu dia. Você vai perceber Deus transformando o teu interior, transformando a tua vida, e a amargura, a tristeza, os sentimentos ruins que você tem aí, por uma vida de oração, eles vão ser dissipados por Deus. O texto continua: deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou, e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Deus estava abençoando aquele povo, assegurando àquele povo que o caminho da fidelidade era um caminho de bênçãos, era um caminho em que Deus iria cuidar deles naquela jornada que eles estavam iniciando no deserto. E as doenças e as pragas que haviam afetado o povo do Egito não afetariam aquele povo. Isso de fato se mostrou, meus irmãos, realidade. Nós vemos, a partir da leitura deste ponto para frente, que Deus cuidou daquele povo de tal forma que durante 40 anos a roupa não se desgastou, os seus chinelos não se gastaram. Imagine, na sequidão do deserto, e nada se corrompeu. E daqui para frente, mais à frente, Deus vai mandar uma rocha, e sempre que o povo quiser água, haverá uma rocha transbordando água. E Deus, mais à frente, vai mandar um maná. O povo tinha pão fresco no terreno ali da sua tenda,
todas as manhãs, porque Deus fazia descer como que umas escamas fininhas, e eles ajuntavam aquelas escamas, colocavam na panela, ligavam o fogo, geravam ali fogo, para que aquelas escamas derretessem, e aquilo virava um pão doce, e eles comiam aquilo todas as manhãs, e era miraculoso, porque na sexta-feira Deus mandava a porção dobrada, para que no sábado eles não tivessem que colher. Nos outros dias Deus mandava a porção normal, na sexta a porção dobrada, eles armazenavam para a sexta e para o sábado. Então o povo foi muito bem tratado, era isso que Deus estava prometendo, ia cuidar deles. Muita coisa boa, meus irmãos, sem Deus é amarga. A água sem Deus é amarga, o trabalho sem Deus é amargo, é fatigante, é sem sentido. Relações familiares sem Deus são amargas. Até bens materiais sem Deus podem se tornar em maldição, são amargos. Mas com Deus tudo fica doce. Com Deus nós temos a sua bênção. E aí a família fica prazerosa. O trabalho, por mais braçal e difícil que seja, ele é uma bênção na nossa vida. Com Deus o amargo vira doce. Por isso Cristo nos convida a buscá-lo em oração, porque a oração é doce. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Cansados e sobrecarregados. E nós, nesta vida que nós temos aqui, numa capital que é São Paulo, quão fácil é nós ficarmos cansados e sobrecarregados, mas nós temos o doce convite de Cristo: vinde a mim, eu vos aliviarei. Ele está convidando. E por que é que nós não vamos? A oração é doce, você tem que experimentar o prazer da oração. A palavra nos diz também: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ana foi ao Senhor com amargura de alma, porque ela não podia ter filhos. Ela orou e chorou diante do Senhor. Depois ela se levantou e diz o texto: e o seu semblante já não era mais triste. Ana não saiu do templo nem com o bebê nos braços e nem com o teste de gravidez, mas o seu semblante já não era mais triste. Por quê? Porque ela lançou as suas ansiedades diante do Senhor, e ela saiu leve do templo, porque ela orou. A solução para você, para a resolução dos teus problemas, não está na solução dos teus problemas, mas está em colocar estes problemas diante do trono de Deus, para que Deus cuide deles, para que o teu coração fique em paz. Como estão os joelhos das tuas calças? Você tem orado ao Senhor, você tem dobrado os joelhos ao invés de reclamar? Troque a reclamação por oração. Toda vez que você pensar em reclamar, vá orar. Coloque diante de Deus os teus pedidos, as coisas que você precisa, que você gostaria. Coloque tudo diante de Deus, porque doce é a oração. Amarga é a murmuração, doce é a oração. E por fim, plena é a comunhão. Quão amarga é a murmuração, quão doce é a oração, e quão plena é a comunhão. Veja o último versículo 27. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. 12 fontes de água, uma para cada tribo de Israel. Água em abundância, água em plenitude. 70 palmeiras, 70 lugares de sombra suficientes, especialmente para os anciãos, para os mais idosos. Elim era lugar de abundância. Normalmente, este ponto da Bíblia é identificado hoje com um lugar chamado Vadi Garandel, que é um oásis que existe mesmo no norte do Sinai.
Ali há muitas árvores e há água subterrânea para abastecer essas 12 fontes de água. Note que depois de passar pela secura do deserto, depois de passar pelas águas amargas, agora o povo tem mais água do que imaginava. Nós temos aqui uma boa analogia com a fé cristã. Primeiro nós estamos no deserto sem água. Depois nós encontramos águas amargas, águas que não satisfazem. E então Deus nos dá águas doces. Mas Ele não dá pouco, Ele dá abundância. Ele dá na plenitude. Quanto mais nós precisamos, mais Ele nos dá da água da vida. Nós cantamos aqui alguns cânticos sobre água, porque Cristo é aquele que é a fonte da água da vida. Ele disse à mulher samaritana: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher samaritana estava buscando ali água física, água literal, ao meio-dia, e Jesus começa uma conversa com ela, puxando-a para o espiritual, e Jesus conclui dizendo: aquele que beber da água que eu dou, nunca mais terá sede. Em João 7, Cristo disse, em João 7,37, no último dia da festa, da grande festa, Jesus disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Observe, Jesus disse que quem cresce nele teria rios de água viva fluindo, e João explica que isso era uma referência ao Espírito Santo, de forma que se você crer em Cristo como Senhor e Salvador da tua vida, você recebe o Espírito Santo, que é figurado aqui como rios de água viva fluindo na sua vida. Que privilégio nós temos em ter o próprio Deus morando dentro de nós. Não nos torna deuses, é claro, mas faz com que nós tenhamos alegria verdadeira, paz verdadeira, esperança verdadeira, sentido para esta existência. É o que nós temos em Cristo Jesus. Em Apocalipse 22:17 nós lemos: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. A água da vida é de graça. Cristo nos dá, Cristo nos oferece. Veja a mudança que Deus faz com aqueles que se aproximam dele. Do deserto sem águas, do deserto com águas falsas, águas amargas, eles se transformam em águas doces, águas que jorram para sempre. A mulher samaritana, lá em João capítulo 4, deixou o cântaro e foi à cidade anunciar a sua conversa com Jesus. O cântaro era, a princípio, a preocupação principal daquela mulher. Ela pegou um cântaro para enchê-lo de água e voltar à sua casa. Mas depois que ela conversou com Jesus Cristo, diz o texto que ela deixou o cântaro. O cântaro ficou sem importância na sua vida. Por quê? Porque algo tornou-se mais importante. Assim, meus irmãos, quando nós encontramos a Cristo, as outras coisas passam a ter importância secundária. O trabalho, o dinheiro, a manutenção, tudo fica secundário, porque Cristo passa a ser a coisa principal. Isso é visível aqui na história da mulher. Ela abandonou o cântaro porque ela tinha algo mais importante. Isso acontece na nossa vida, acontece com aqueles que encontraram, não a água física, mas a fonte da água da vida, aquela que mata de uma vez por todas a nossa sede espiritual. Quão plena é a comunhão que temos em Cristo. Nele a nossa sede acaba, nele a busca termina.
Eu concluo voltando à introdução. Você já viu alguma criança mimada fazendo birra, fazendo escândalo no supermercado porque a mãe lhe disse um não? A criança está vestida, alimentada, tem família, mas bastou a mãe dizer um não e ela faz birra. Ora, Deus tem cuidado de você. Deus tem te dado abrigo, vestuário, alimento, muito mais. Deus tem feito isso conosco. E todas as vezes que nós recebemos um não de Deus e achamos que devemos parar de ler a Bíblia, parar de orar, deixamos nossas responsabilidades de lado, nós estamos agindo como crianças mimadas, porque Deus tem nos dado tudo, e quando Ele dá um não, nós nos revoltamos com Deus, crianças mimadas. E a Bíblia diz que nós devemos ser, meus irmãos, na malícia crianças, mas no mais como maduros, pessoas maduras. E nós nos lembramos da resposta que Jó deu à sua mulher, na sua maior aflição. Temos recebido o bem de Deus e não aceitaríamos também os males? Nós temos recebido tantas coisas de Deus, e quando Deus permite que aflições venham sobre a nossa vida, nós não aceitamos. Quem somos nós para não aceitarmos algo que vem de Deus? Especialmente porque o nosso Deus é tão bondoso que até as aflições são para o nosso bem. Até os momentos difíceis da nossa vida são para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento. Tudo que vem de Deus é sempre bom, por mais que doa, por mais que nos cause preocupação, por mais que sejam momentos difíceis, Deus está nos treinando, Deus está nos habilitando. Nós não podemos ser essas crianças mimadas, porque nós sabemos do que crianças mimadas precisam, e Deus sabe mais do que nós. Então, muito cuidado, para Deus não te disciplinar. Então, troque a amargura, troque a murmuração por uma vida de oração, e você vai encontrar a gratidão, você vai encontrar o contentamento, você vai encontrar a paz da sua mente, a paz da sua alma, a verdadeira alegria, e Deus vai te abençoar. Troque a murmuração por oração, porque Deus se agrada daqueles que o buscam. Na nossa existência, meus irmãos, quando tudo ficou amargo, Deus também apontou para uma madeira, na verdade, para um madeiro em forma de cruz. E a partir daí, tudo se tornou doce, tudo se tornou pleno, porque Cristo nos salvou. Cristo transformou a nossa vida. Ele pegou aquilo que era amargo e transformou em doce. E assim Ele o faz constantemente, quando nós confiamos nele. Que assim seja em nossa vida. Amém.